Du, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui contar um pouco sobre você, sobre o mercado literário LGBTQIAP+, e sobre o seu livro. Então, antes de tudo, quero apresentar você para a galera que é caxiense, é ator, produtor, roteirista, escritor, criador de conteúdo, é assim, multifacetado, né? É o nosso entrevistado de hoje, e é isso, muito obrigada. E eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre você. Quem é o Du State? Na verdade, eu que agradeço, porque a gente que vive na Baixa da Fluminense, a gente sabe o quanto produzir cultura não é fácil, o quanto a gente precisa se esforçar muito para isso, e você abrir esse espaço aqui para mim e para tantas outras pessoas, isso é muito importante. Bom, eu sou morador de Duque de Caxias, eu comecei a fazer teatro quando eu era muito novinho, na época da escola, e essa questão do teatro foi amadurecendo em mim, até que eu comecei a fazer um curso de iniciação teatral, também em Caxias. Não sei se você conhece o Teatro Municipal Armando Melo. Sim. Comecei lá em 2016, 2006. E aí depois de um tempo, fui fazer teatro no Raul Cortez. E lá eu comecei a escrever por conta das oficinas de teatro. Então, eu comecei a escrever lá. Depois fui audiovisual e agora livro de escrita. E você falou sobre várias coisas que eu faço. Eu acho que todo mundo que mora em Baixada Fluminense, em locais mais periféricos, acaba tendo que aprender a fazer de tudo um pouco para poder conseguir colocar essa arte na rua. Então, acho que isso é um ponto positivo. Verdade. E aí, o que acontece, Du? Você foi por um caminho, né? Foi contar histórias que não costumam ser contadas, ou costumam ser contadas por pessoas que talvez, como que eu posso falar? Que não vivem, que não tem essa vivência, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, né? Porque aí não é assim só uma blogueiragem, né? Eu também sou jornalista, então eu gosto de trabalhar com dados. E eu sempre gosto de ressaltar esses pontos importantes, né? E aí eu fiz uma pesquisa e eu quis ressaltar que, apesar da gente viver num país tipo, é muito intolerante, né, com a galera LGBTQIAP+, e também a gente tem que notar que nós vivemos em um dos países que tem um índice muito baixo de leitura, né? Então, Uhum. assim, ter pessoas escrevendo e não só escrevendo vivências, escrevendo histórias que são importantes para a representatividade, né? Para a gente circular essas histórias sobre diversidade. Então, eu acredito que essa literatura LGBTQIAP+, né, que é uma literatura pela diversidade, né, e aí a gente vamos circular nessa questão de o que é para você uma literatura LGBTQIAP+. Então, primeiro que eu não estava muito familiarizado com o mercado literário onde pessoas contassem histórias LGBTs. A maioria das pessoas, o contato com cultura, com histórias, é através de filmes, séries, novela. E sempre que a gente via pessoas LGBTs sendo retratadas em novelas, a gente via a parte cômica, ou a chacota, e aí acabou contribuindo para que a gente não quisesse ser aquilo. Então, quando as pessoas falavam assim, porque você é gay, aquilo era uma ofensa, porque, tipo, gay para mim é o Patrick de Zorra Total, tipo, eu não sou desse jeito. E tudo bem também ser, não tem problema nenhum, mas a gente não se enxergava. Então, pra gente, a gente não existia, então a gente não queria ser aquilo que estava associado, né, a uma pessoa LGBT. E aí, quando eu comecei a escrever, né, teatro e comédia e tal, eu acabei escrevendo uma websérie que tinha como essa temática, que era uma relação de dois melhores amigos, que um se apaixona pelo outro. E aí, na minha cabeça, eu era, tipo, um visionário, porque, assim, eu não tinha visto nada parecido. Fiquei, meu Deus, ninguém nunca escreve sobre isso, eu vou escrever, eu vou ser... E quando eu fui entrar no mercado literário, tinha muita gente fazendo isso. Para minha felicidade, porque já existia um mercado ali acontecendo, e que pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E então, assim, é um mercado muito grande. E que, como você bem falou, em vários momentos, os maiores escritores com temática, né, com representatividade LGBTQIA+,
são heterossexuais, que não têm aquela vivência, e tá tudo bem escrever, a gente pode escrever sobre tudo, mas que não tem aquela vivência, que são as pessoas que têm mais visibilidade e que são mais hypadas, ou têm maior público, maior alcance. Mas é um mercado muito grande, a gente tem escritores incríveis, tem aí Pedro Ruas, que é um escritor que é nordestino e que está super bombado, foi best-seller na Veja, tem várias outras pessoas que são muito talentosas, e fora o mercado independente, né, que é gigantesco, e que muitas vezes não são valorizados, ou que também não tem tanta visibilidade por parte das grandes editoras. Exato. E uma coisa que eu achei interessante que você falou foi do hype, né? E aí isso me lembrou que hoje em dia é bem difícil a gente encontrar uma livraria física, né? Elas estão assim, são bem poucas e espalhadas assim, né? Pelos lugares. E eu entrei em uma rodoviária. E aí eu fui procurar um livro, né? E aí eu tinha sido indicação, né, desses bookstands que ficam no Instagram. E eu procurei e a menina não tá aqui, olha só, porque a onda do momento agora é livro de homossexual. A onda do momento, eu achei assim, aí eu achei instigante a frase dela e eu falei assim, mas por que a onda do momento? Tipo, aí ela, não, é porque agora tem um monte virando sucesso, né? Eu falei, que bom, né? Tava na hora, né, desses autores serem reconhecidos, dos livros deles serem vendidos, tornar algo financeiramente viável, né? Porque, tipo, é muito legal você ter um espaço na internet para você colocar o seu livro, mas também é muito legal você ganhar com isso, né? Sim. Então, eu acho isso muito importante também ser falado, né, da questão financeira dos autores e que precisam dessa visibilidade, e sim, eles precisam reconhecimento não só, tipo, no nome, da história dele, mas também se manter com isso, né? E me conta um pouco de como foi esse processo seu, porque nessa questão financeira do seu livro, tipo, botar o seu livro na rua, como foi? Então, só voltando um pouquinho do que a gente estava falando sobre mercado, é até uma coisa que está sendo discutida hoje, né? Quando a gente fala sobre representatividade LGBTQIA+. Tem muita gente que fala assim, porque eu escrevo romance LGBT, ou eu gosto de ler livros LGBTs. Na verdade, não existe, o livro ele não tem um gênero, assim, o gênero é romance, é policial, é drama, são os gêneros. Ninguém fala assim, eu gosto de ler livro heterossexual, ninguém fala isso. Você colocou bem. Com representatividade. E assim, a gente tem que entender que quando você lê um livro onde os protagonistas são gays, lésbicas, bis, transexuais, são histórias comuns, né? Basicamente, tem muitas coisas que acontecem em livro, qualquer livro. A diferença que o protagonista, ele é gay. E a vivência dele é de uma pessoa gay. É só isso. Mas as barreiras muitas vezes são as mesmas, os medos são os mesmos, o frio na barriga de se conhecer uma pessoa é o mesmo, o romance é o mesmo. Então não existe diferença. Assim, às vezes a gente coloca muito que o LGBT ele tem essa hipersexualização, né, nas histórias, mas não é, gente. A gente quebra a cara mesmo, da mesma forma, sabe? Não tem diferença. E sobre a questão em relação ao financeiro, é muito difícil, porque a gente sabe que a gente vive num país, né, que é muito desigual, a gente não está num momento muito bom, e assim, tá difícil de você se sustentar. Então, você conseguir se manter, conseguir comprar suas coisas, conseguir ter o seu lazer, já é difícil. Imagina você tirar uma parte do que você já não tem para você produzir algo que você queira muito que as pessoas conheçam. Então, tem que ter muito amor por aquilo e acreditar muito no que você faz. E eu comecei assim, eu tinha uma história que era em formato de websérie, né? Eu tinha escrevido uma, depois eu comecei a escrever outra, e aí eu estava produzindo um espetáculo teatral, e aí veio a pandemia, e sempre tive vontade de escrever livro. E aí eu falei, tá, e agora não tem como produzir nada no teatro, porque eu não sei nem quando vai voltar. Eu vou pegar uma dessas histórias e vou produzir um livro. E eu peguei uma parte dessa história. E aí eu falei, vou escrever uma prévia de um livro, vou jogar na internet, vou ver o que as pessoas vão achar. E aí, né, de acordo com o que elas forem falando, eu vou investindo mais.
E aí, assim, não tinha muito dinheiro. Eu peguei e contratei uma pessoa para fazer a revisão de texto, gramática, e para fazer a diagramação. E aí eu fiz isso. Foi o meu investimento. Eu entrei no Canvas, fiz a capa do meu livro, que, assim, na minha visão, que era o melhor que eu podia fazer naquele momento. E aí eu coloquei e enviei. Assim, basicamente eu gastei R$ 200 para lançar a primeira prévia desse livro. E aí, assim, logo no início eu comecei a receber mensagens de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Meu maior medo é de que ninguém lesse. E aí as pessoas foram chegando, os comentários, os feedbacks, as críticas. E aí no mês seguinte eu investi numa capa melhor, comecei a investir em divulgação na internet, fiz foto de lançamento de aniversário de um mês. E aí hoje as minhas histórias, elas contam com um pouco mais de investimento por conta desse retorno, né, que eu tive de visibilidade. Não financeiro, porque eu não consigo me pagar nem as minhas despesas, né, de produção literária com o que eu recebo das vendas e tudo mais. Não sei se se eu consegui responder a pergunta, mas é basicamente isso. Conseguiu sim. Então, assim, vamos torcer para que esse cenário melhore, né? Sim. Para ti e para todos os outros autores, né, que estão aí galgando nessa luta, né, por suas histórias, por histórias diversas, por histórias minhas, por histórias suas, né, por histórias de pessoas. E, assim, agora vamos à parte mais legal que eu estava ansiosa. Vamos falar um pouco do Theo, né? E aí vamos contar aqui um pouco sobre Você Ainda Acredita em Final Feliz. O Theo, a sinopse do livro o Theo está prestes a desistir do amor após um relacionamento abusivo. Aí a gente já vê aquele drama, né? É. E João não resiste ao olhar assustado daquele menino, fofo de cabelos encaracolados, e decide puxar assunto. Um beijo roubado, uma fuga da polícia e o primeiro encontro mais memorável de todos pode ser o início de um grande final feliz. A felicidade deles, porém, é interrompida quando Theo recebe uma ligação do ex. Ai, gente, esses ex sempre aparecendo para Tem que ter. isso. Theo recebe a ligação do seu ex e se afasta de quem ele mais quer ficar perto. Você ainda acredita em Final Feliz? É um livro sobre encontros e reencontros, uma história envolvente, cheia de reviravoltas e de muito amor para aquecer o coração de quem lê. Eu queria saber, existe aí uma pitadinha de veracidade ou foi tudo mesmo da sua imaginação? Você se inspirou em algum fato que aconteceu na sua vida ou com alguém próximo a você? Então, eu costumo falar que todas as histórias que eu escrevo, eu sou maior inspiração, assim, pode parecer até rude e narcisista, mas não é. É porque, assim, eu sempre olho para a minha vida, para as coisas que eu já vivi, para as pessoas muito próximas a mim, e eu acabo imaginando, eu sou geminiana, né? Então a minha cabeça ela fica o tempo todo. A pessoa me deu bom dia, eu já tô. E se uma história com uma pessoa que desse bom dia, depois eles se casar? É tipo isso, na minha cabeça é tudo assim. E aí, em 2017, aconteceu uma coisa com uma pessoa muito próxima a mim, e que a impactou, né, na vida dela. E eu queria muito poder fazer com que ela que ela mudasse o pensamento dela sobre aquela situação. E aí eu falei, vou escrever uma história sobre essa mesma situação que ela está vivendo, para que ela entenda de que a vida dela vai continuar seguindo normal. E aí o nome da história se chamava Não Me Toque. E eu já tinha escrito umas cenas e tal, mas eu não conseguia desenvolver. E aí houve um bloqueio, que aí eu entrei em crise, porque eu falei, eu escrevi uma história de tipo 3 meses, foi muito rápido, agora a segunda não está acontecendo, eu não tenho talento, eu sou uma fraude, uma farsa, e foi mais ou menos isso. E aí depois e nunca saiu da minha cabeça, todos os dias eu pensava nessa história. E aí quando eu resolvi lançar, eu contei com a ajuda de uma amiga minha, que se chama Josi, e ela trabalha com marketing digital, enfim. E aí eu comecei a contar para ela sobre o que eu queria falar. E ela falou assim para mim, Du, então você tem que mudar um pouquinho, né, o título e tal, para ter essa imagem que você queira transmitir para as pessoas. E aí surgiu o título Você Ainda Acredita em Final Feliz. Então, assim, basicamente, tudo que eu escrevo tem uma partezinha de mim. Tanto que o Theo ele tem cabelo cacheado, porque eu tava com o cabelo encaracolado, eu falei, já vou botar isso já no personagem.
Mas sempre tem. A personalidade, principalmente, situações, tem muita coisa. Que aí, quando eu falei, mandei para revisão, né, que tem uma revisora que trabalha comigo, e aí ela começou a ler, ela falou, não, gente, ela falou, Du, isso aqui tá muito fora da realidade. Eu falei, amor, mas isso aconteceu comigo, entendeu? Eu tenho como tá fora da realidade, porque isso aconteceu comigo. Aí eu não acredito. Falei, mas acredite, porque aconteceu. Mas eu sempre me inspiro, assim, em mim, nas pessoas muito próximas e em amigos, né, em situações que já aconteceram. E aí você tocou um assunto muito importante, uma coisa que aconteceu com você. E aí você Uhum. toca o Theo, né, passa por situações que hoje em dia são situações comuns de acontecerem, que antigamente as pessoas não sabiam, talvez conhecessem o nome abuso, mas não sabiam os tipos de abuso que existem, e aí o Theo passa por um tipo de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e como claro, gente, é sem spoiler, tá? Porque vocês precisam ler. Você ainda acredita em um final feliz, mas o Theo, como que você colocaria que vai ser essa inserção do abuso na história? Então, é nesse ponto de que ele vive um relacionamento abusivo, aconteceu comigo, né? Então a premissa da história se passa nessa minha vivência. Eu acho que, primeiro, que a gente nunca acredita nisso. O Theo ele tem um melhor amigo que se chama Luan, e o melhor amigo dele tá o tempo todo. Theo, você tá num relacionamento abusivo. Theo, isso. E ele, não tô, não tô, não tô. Porque a gente acha que o abuso ele se dá mediante a agressão física, né? Então, me bateu, me socou minha cara. E aí, então, mas não, gente, existe a agressão verbal, existe as microagressões, de as pessoas estarem o tempo todo te diminuindo, falando da sua aparência física, do seu cabelo, de se vestir. Já aconteceu comigo de relacionamento, já falarem que a minha risada era muito falsa, porque eu ria gritando muito alto. E assim, são coisas que a gente vive e que a gente não dá tanta importância e naturaliza. Né? A gente acaba achando que é normal esse tipo de violência, mas não é. E assim, e isso é uma coisa, né? A parte do relacionamento abusivo é uma coisa que mexe com você de uma forma que te acompanha a sua vida inteira. Por isso que é importante quem tiver condições frequentar uma terapia, porque muda, a gente muda. A gente acaba. Isso prejudica até suas próximas relações, se você não souber tratar isso e estar atento. E é uma coisa que faz com que ele, no caso do personagem também, faz com que ele deixe de acreditar nele mesmo. Então ele acha que ele se culpa, né, pelo relacionamento não ter dado certo. Ele acha que a culpa é dele, pelo jeito dele, então ele acaba querendo se moldar a isso. E até as pessoas falando e mostrando de que ele tá nesse relacionamento, ele não acredita. Ele só foi acreditar mesmo quando o ex que tomou a iniciativa de não ficar junto. Bom, partindo aqui de uma pessoa que já viveu um relacionamento de idas e vindas, né? Que aí a gente fala sobre os encontros e desencontros. Com quem que o Theo anda desencontrando ou encontrando além do ex? Então, ele conhece esse outro personagem que se chama João, e ele já estava nesse momento de, não vou mais me relacionar com ninguém. E a gente sempre passa por isso, né? Depois que sofre uma desilusão, até a gente conhecer alguém e falar, mas dessa vez vai ser diferente. Ou a gente dá, né, com os burros na água, então a gente tem uma surpresa positiva. E aí ele conheceu esse menino chamado João numa festa de universidade, e tudo é muito rápido, assim, sabe? O João é muito encantador e começa a flertar com ele, ele fica. Ele não acredita. Então, assim, é uma coisa tão inacreditável que ele fica, gente, não é possível, não tá acontecendo. E eles começam a fazer planos. Tipo, se conheceram hoje, já estavam fazendo planos de como ia ser a vida deles. E essa relação cresce de uma forma muito bonita. E aí o ex liga pra ele contando uma coisa. E aí ele fala, tá, então eu não vou poder continuar com o João, porque isso que o ex me contou não vai dar pra eu continuar esse relacionamento. E aí tá o desencontro dele. Com o João, com o melhor amigo, com ele mesmo. Legal. Bom, gente, são 154 páginas aí que você vai poder conhecer a história do Theo, esses encontros e desencontros. E aí, agora, para a gente
saber um pouco mais do fundo da história, claro, sem spoiler, gente, porque vocês precisam ler o livro. Eu queria que você fizesse assim, em uma frase, o que as pessoas vão sentir ao ler o seu livro? Eu acho que esperança, assim, você falou frase antes, você falou uma palavra, acho que vai sentir muita esperança, porque o título já é sugestivo. Eu acho que todos nós temos momentos que a gente deixa de acreditar, assim, não só no âmbito amoroso, mas na vida mesmo, sabe? Todo ser humano tem um ponto na vida que muda, ou perde o emprego, ou alguém da família falece, alguma coisa acontece que faz com que você mude e que se sinta perdido. E a história fala muito sobre isso também, né? De você não saber mais quem você é, ou para onde você vai, e depois se reencontrar. Então, eu acho que as pessoas vão se sentir muito acolhidas também e vão entender de que existem outras pessoas vivendo a mesma história com coisas diferentes, mas no final é a mesma coisa. Legal, bacana. Agora sim, para a gente encerrar, eu queria fazer um bate-volta, né? Eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde de forma rápida, tá? Ok? Tá. Uma cor. Azul. Uma estação. Eu gosto do verão. Um lugar. Minha casa. Um nome. Thalia. Uma bebida. Água. Um medo. Não realizar meus sonhos. Um jogo. Ih, meu Deus, peraí. Jogo. A dedonha. Um momento. Agora. O maior sonho. Poder viver da minha arte. Legal. Então, Edu, muito obrigada pela sua participação. Desejo para você muito sucesso. E em breve a gente vai ter a versão física do livro? Isso, já, na verdade, a gente está em pré-venda com a versão física. É uma parceria minha com a editora Ecos. A gente está lançando, está em pré-venda. A gente vai era para ter saído dia 10, mas aí as pessoas pediram para deixar um pouquinho mais à frente, porque o frete está grátis. E aí a gente vai deixar mais um pouco, mas estou muito ansioso para poder ter o livro na mão, porque acho que todo mundo que escreve sonha com isso, né? De deixar o livro ali na estante, dar aquele debaixo do braço, fazer bem aquele trabalho meio de peregrino, de bater na porta de cada um, vem aqui ler a palavra do meu livro. Então, tipo assim, eu estou muito ansioso para isso. E vamos ter um evento aí de lançamento, uma sessão de autógrafos. Então, eu queria muito fazer isso, só que eu ainda não vou fazer nesse primeiro momento. Esse ano está encerrando e eu já estou trabalhando em uma próxima história. E eu quero muito fazer um evento que eu pudesse juntar, né, não só esse primeiro livro, mas também o segundo. E aí, esse livro eu já lancei em junho, a versão completa, fica digital. E aí quero fazer um evento assim, juntando essas duas histórias, para ser uma coisa maior. Então é isso, gente. Para 2023, já reservem a agenda. Aliás, sigam o Du para você ficar como? Ciente de quando vai ser o evento, para a gente ter o quê? Os 2 autógrafos, gente, porque eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de autógrafos, né? Porque depois de um tempo a gente pode vender por uns milhões aí, né? Porque a pessoa vai crescer, vai ficar muito aproveita que ainda estou pequeno depois. E vou te mandar uns presentes, tá aqui a promessa. Assim que eu receber meus exemplares, eu vou te mandar uns presentes. Eu espero que você goste, porque assim, é uma história muito legal. Sou apaixonado por ela. Nossa, gente, não duvido do seu talento, da sua grandiosidade escrevendo. E é isso, muito sucesso. Daqui a um tempinho vou ter aqui na minha estantezinha o meu exemplar e vou ter um pouquinho do Theo e da história do Theo junto comigo e dos próximos personagens. Então, gente, sigam quais são as redes sociais? Eu, Du Esteves. O Du ali Du DUH Esteves, em todas as redes sociais. Graças a Deus eu consegui colocar tudo igual. Perfeito. É tudo isso. Vou colocar aqui na edição. Quer dizer, o editor, vulgo eu, coloca aqui na tela as redes sociais do Du. Muito obrigada pela participação. Um beijo e sucesso. Eu que agradeço. Beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Tchau, tchau.